da doutora Daiane, do doutor Antônio Carlos e do doutor Giovanni. Muito obrigado. Em nome da coordenação e do colegiado do curso de Direito, quero aqui expressar os nossos agradecimentos pela presença de vocês e pelas falas e pelas contribuições. Muito obrigado. Antes da gente abrir para as perguntas, eu gostaria de dar um pequeno aviso. Nós, do colegiado do curso de Direito, nós, mais especificamente o professor Zanin, elaboramos um pequeno edital de concurso para a criação da identidade visual do curso de Direito, a logomarca, né? E esse edital, né, o professor Zanin fez, está publicado na página do blog dele, o blog pessoal dele. Eu pedi para o Marcelo, eu enviei o edital para o Marcelo encaminhar para vocês, né? Acho que vocês têm um grupo com o Marcelo, eu não sei se ele encaminhou ou não, mas eu já pedi para ele encaminhar esse edital para vocês. As inscrições vão até o dia 14 de setembro do mês que vem, tá? Então vocês, está tudo lá no edital, as especificidades, né? Então participem e quem sabe, né? Será de vocês a identidade visual do nosso curso. Boa noite a todos e a todas. Bom, só para complementar o que o Danler falou, o endereço do meu blog é professorzanin.blogspot.com.br, certo? Então esse é o meu blog, o edital está na primeira parte que aparece logo que vocês abrem. Só para complementar, eu gostaria que quem fosse participar aqui hoje viesse aqui, porque nós estamos gravando, eu acho que ficaria mais fácil assim. Vençam o medo, a vergonha e venham aqui. Mas antes, o que mais importa aqui não é o que foi dito, e sim o que não foi dito. Todas as situações que eles nos testemunharam aqui, vocês encontram em 3 documentos, em três textos que são fundamentais que vocês pelo menos passem os olhos a partir de hoje. Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral do Estatuto e o Código de Ética da Advocacia. Eu quero ver o circo pegar fogo aqui, porque um é favorável à propaganda, o outro nem tanto. Essas novas chances de marketing, isso está tudo no nosso Código de Ética. Relacionamento com o cliente, isso está no Código de Ética. Relacionamento com colegas, ela mesma disse, eu não posso falar mal do meu colega, isso está onde? No Código de Ética. Relacionamento com o magistrado, relacionamento com polícia penal, isso está onde? No Código de Ética. Então, já estou dando tarefa de casa. Passem os olhos por esses documentos. Deem uma olhada, vocês não vão se arrepender. Perguntas? Muito obrigado pela atenção, primeiramente. A minha pergunta, eu queria saber, nesse meio do direito que vocês atuam, como é que é lidar, assim, às vezes, com uma perda de um processo, não ter um resultado esperado, essa relação com o cliente, às vezes, como é que vocês lidam com isso? Eu vou te responder, mas qualquer coisa eu passo o microfone aqui para os outros colegas. Como eu disse em palavras anteriores, às vezes é a única área que eu não me encontro com direito, porque é essa de ser direto e não mentir. Porque eu não engano ninguém. E quando um juiz ele profere uma decisão improcedente, é essa palavra que eu digo para o cliente. Eu ligo para ele, eu mando mensagem, eu falo, olha, o juiz indeferiu o seu pedido. Aí ele derruba o céu em cima de mim, né? Querendo saber por quê. E nem sempre vale a pena você explicar tecnicamente para o cliente, porque você vai falar grego, ele não vai entender. Mas eu digo a verdade. Eu falo, o seu pedido foi negado por tais e tais motivos, mas existe a possibilidade da gente recorrer e de reverter essa situação. Pelo menos é a minha conduta. Eu não fico ludibriando informação para o cliente, porque eu acho que isso dificulta muito a relação que a gente estabelece com ele. E isso deixa ela mais vulnerável. Então, dizer a verdade e tratar com sinceridade o seu cliente, acho que isso faz toda a diferença na relação entre contratante e contratado. Eu como contratado, né? Vocês querem falar? É muito importante, no ato da contratação, né, em que contratante e contratado sentam à mesa, esclarecer. Né, e isso é uma questão da lealdade também, do cliente e do advogado. Contar a realidade que aquela ação, a situação, os fatos que ele relata, o que poderá de fato acontecer. Né? Porque a gente sabe que muitos, infelizmente, a concorrência hoje é desleal, e muitos colegas, infelizmente, eles falam uma história bonitinha para ter um cliente. E isso é um grande erro. É um grande e grave erro. É o prometer, né? É o prometer que vai ganhar, é o prometer que tira em tantos dias, é o prometer milagre. Engraçado que eu até vi um colega falando assim que nós somos os verdadeiros milagreiros, né? E somos tratados como, mas somos. Para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande ainda de falar para um cliente que a ação dele eu perdi. Porque se você for pensar num contexto da história do Chapeuzinho Vermelho, não existe quem perdeu e quem ganhou.
se tiver duas partes, não vai ter bem um perdedor. Foi a justiça que foi feita aos olhos do juiz. Diferente do doutor Antônio, eu não costumo falar para o cliente quando se tem a ação improcedente no primeiro momento. Eu prefiro falar depois que eu entro com recurso. Isso é uma opção minha. Porque eu acho que, para você falar, eu perdi uma ação, o senhor perdeu uma ação, sendo que ainda tem formas de você brigar por aquilo, é você colocar o cliente a ter uma preocupação antecipada. Entendeu? E eu trato a minha profissão, eu sempre falo, por isso naquele momento eu disse que eu levo tudo para o lado pessoal, porque eu digo que o advogado, ele é a alma do cliente. A partir do momento que ele me contrata, ele não tem mais que se preocupar. E às vezes eu fico até um pouco chateada quando o cliente começa a cobrar muito, porque eu falo, se você me contratou para se preocupar, por que você está se preocupando? Deixa eu fazer meu trabalho. E isso acontece muito, principalmente na área criminal. Eu e o Dr. Giovanni, que atuamos, não sei se o Dr. Antônio atua, mas eu e o Dr. Giovanni, que atuamos muito na área criminal, a gente depara com colegas que vão até os nossos clientes para falar, eu tiro tal pessoa em uma semana se você tirar da mão do colega. Isso eu vejo, eu e o Dr. Giovanni já estamos calejados de levar essa lapada dos colegas. Inclusive, para alguns, eu já até sugeri, na época que eu estava à frente da OAB, e já falei para o Dr. Giovanni que eu acho que alguns colegas eles estão precisando ganhar o Estatuto de Ética da OAB de presente, porque eles só leram ele no dia de passada na OAB, e nunca mais. E o meu, ele fica do lado da minha cabeceira, junto com a minha Bíblia. São os dois que estão ali perto. Um é Deus, o outro a advocacia que me proteja. É mais ou menos isso. Então, eu tenho uma dificuldade para falar com o cliente quando ele perde no primeiro momento. E eu, assim como o Dr. Giovanni, jamais prometo e aconselho vocês não fazerem nunca isso. Prometer que vai ganhar uma ação, jamais falar, é uma ação baba, é uma ação que está no papo, já ganhamos, molezinha. Não existe molezinha. Não existe ganho. Porque você não sabe o que o juiz vai pensar. Você não sabe como que ele vai se comportar em relação ao seu pedido. Então, não existe essa de ganho. Tudo é difícil. E também quando não compensa recorrer, que o cliente chega para mim e eu acho que eu não entro nesse negócio aí que o senhor falou dessa palavra aí, eu não vou conseguir entrar não. Esse negócio de ficar tratando o cliente muito assim, eu não consigo. Eu sou bem direta. Às vezes é taxado como grosseiro, mas eu não vejo como grosseria. Pelo contrário, eu sou uma lady, super calma, bem educada. Só que eu digo, não recorre, não compensa. Aí quando o cliente muito insiste, eu mando lá pro Dr. Giovanni, ele tem mais paciência do que eu para falar. Apesar de que ele tem mais anos de carreira também. Quem sabe, quando eu tiver com 30 anos, eu vou ter essa paciência ou então enlouquecer de vez. O resto é chorar no travesseiro, meu filho, é quentinho. É a única opção que a gente tem. Só complementando aqui, a doutora Daiane é testemunha desse caso. Eu gosto de contar casos. Eu gostava de escutar os palestrantes quando eu era estudante contar. Eu fui contratado para um processo no Tribunal do Júri. Fiz todo o trabalho, preparei a tese do julgamento, até drone usei para utilizar, para traçar o caminho que o acusado percorreu, para provar que meu cliente não tinha cometido o crime. Mas aí aconteceu isso aí. Foram lá, um outro profissional foi lá prometer para a família que iam tirar. Aí já fui consultado, olha, não querem mais o senhor, porque a família não quer mais, que tem um outro advogado para resolver o problema. E antes mesmo desse advogado tomar conta, já foi desistindo do recurso que a gente tinha interposto. Sei que a pessoa pegou 26 anos de cadeira. E aí me procurou, ele não quis falar, mas eu falei. Eu falei, bem feito, quem mandou você não deixar com o Dr. Giovanni? Se tivesse deixado com o Dr. Giovanni, seu pessoal não ia estar na cadeia pegando 26 anos. Olha, mentira, viu? Não teve recurso nenhum lá. Ah, teve não? Eu falei, não, teve não. Porque, infelizmente, nós temos que lidar, como toda profissão, todos os dias nós temos que lidar com uma parte desonesta da nossa classe. Infelizmente. E aí tem ainda umas pessoas que são assim, como dizia o meu pai, vai direto pro céu vestido de terno e gravata e eu vou aqui, toda bonitinha de preto. A gente acaba não denunciando o colega, mas tem sim como denunciar. Todo colega que entra no processo do outro, até para olhar, está lá no Estatuto de Ética, que cabe um processo disciplinar. Mas nós não fazemos isso, porque nós somos muito bonzinhos. Queria primeiro agradecer a resposta de vocês. Em segundo lugar, eu queria
pedir alguns conselhos de vocês, que já passaram, pelo que a gente ainda vai passar agora. Que conselhos que vocês dão pra gente que vai começar a partir da próxima semana, que a gente não tem, assim, muita experiência e tal. Se vocês recomendam que a gente foque em uma área que a gente já tem interesse, se já tem, assim, uma certa atração, ou vocês acham que a gente tem que buscar saber de tudo um pouco? Quer saber o que vocês têm a dizer a respeito disso? Bem, de tudo um pouco e muito mais. E estudar. Você não vai descobrir qual a área que você se identifica em 5 anos do curso de Direito. Você vai descobrir qual é a área que você se identifica no dia que você pegar sua carteirinha da OAB e enfrentar o seu primeiro cliente lá fora. É quando você vai descobrir aonde seu coração bate mais forte. Porque eu, na minha época de faculdade, eu amava direito tributário. Olha que coisa. Dava aula de direito tributário, minha monografia foi de direito tributário, a minha paixão era direito tributário, odiava direito penal. E hoje, na hora que eu vejo um crime, meu coração bate fortinho. É onde você vai se descobrir. E eu não aconselho você não pegar nada que você não acredita. Uma vez eu ouvi do meu filho, eu estava... Na época ainda era processo físico e eu gosto do papel, né? Então, às vezes, quando você vai fazer uma defesa de júri, eu gosto de imprimir o processo, colocar tudo bonitinho. Então, nada desses negócios de internet, de mexer com isso, eu não tenho paciência para isso. E aí, meu filho viu umas fotos de um homicídio e tal, e aí ele foi e falou a seguinte frase: mamãe, a senhora defende bandido? No primeiro momento, me deu um choque, assim, porque ele sempre esteve ali naquele ambiente do escritório, ficava debaixo da mesa, eu atendendo o cliente. Mas o perguntar, mamãe, você defende bandido? E naquela hora eu pensei, gente, meu filho vai começar a me ver de forma diferente. Eu falei, não, meu filho, a mamãe não defende bandido, a mamãe defende pessoa. Porque até ele chegar nesse momento, ele teve toda uma história antes. E é essa história que a mamãe defende, porque a mamãe defende pessoas e todo mundo tem direito de defesa. Aí ele mudou, mais ou menos, e foi quando ele descobriu que ele quer ser advogado. Só não quer trabalhar tanto, mas ele quer ser advogado. Boa noite a todos e a todas. Bom, o tema é sobre desafios, né? Então, eu gostaria de saber dos senhores e da senhora qual foi o primeiro desafio na carreira, quando formaram, quando estavam com a carteira. E passa pra gente qual foi a primeira experiência desafiante de vocês. Meu primeiro desafio foi fazer a minha primeira audiência com o Dr. Marcel. E só quem é mais antigo aqui na comarca que conhecia. O Dr. Marcel era um juiz que eu acho que ele era à frente do tempo pra gente não falar que ele era louco, né? E aí eu sempre fui muito tímida, muito. Não gostava de falar, nunca. Jamais gostava de aparecer. Eu gostava de entrar nos locais e sair sem ser notada. E aqui que eu comecei a aprender, porque meu pai falava assim, você é mulher e você não pode perder a oportunidade de fala. Você tem a obrigação de falar por você e pelas outras que não têm oportunidade. Então meu pai ficava me empurrando. Toda vez que tinha que falar, meu pai me empurrava, você tem que falar. E eu fui perdendo medo. Mas a minha primeira audiência, teve 2 audiências marcadas. Eu ia ter uma audiência pela manhã com o Dr. Marcel e eu ia ter uma audiência à tarde com o Dr. Nilson. E aí, com o Dr. Marcel, eu lembro que eu liguei para um colega, que é o Dr. Genilson, e falei para ele assim, empolgada, que o Dr. Genilson é como se fosse meu irmão. Eu falei, vou fazer minha primeira audiência, sozinha. Ele, aí aonde? Eu falei, lá na comarca de Taguatins. Ele falou, você vai só? Eu falei, Ele, então, meus pêsames. Então, eu já fui com medo. E aí, eu cheguei lá, entrei na sala, fiquei procurando o juiz. Tinha uma moça, tinha um advogado aqui, fiquei procurando o juiz, logo chegou o Dr. Marcel. Aí ele chegou e fez assim, essa é a menina do Renato? Eu falei, que era meu pai, que eles eram amigos. E aí começou a fazer audiência. E os dois começaram a pegar uma briga tão grande. O advogado ficava do lado de cá, o Dr. Miguel, e o Dr. Marcel do lado de lá, e eles gritavam, um com o dedo na cara da outro, com os nomes mais bonitos do mundo, com o mais lindo de todos era vagabundo, um pro outro. E aí um olhava pra mim e falava, tu tá assustando a menina do Renato. A menina não era advogado, era a menina. Qual é a sua opinião? E eu entrei muda e saí calada. E aí o Dr. Miguel virou pra ele e falou assim, quando acabar isso daqui, eu vou ligar pro Renato e vou contar pra ele o que você fez com a menina dele. Ele, então vamos fazer a audiência. Aí começou a audiência. E eu fui com as perguntinhas, tudo copiadinha, né, bonitinho. E aí ele falava assim, a defesa tem pergunta? Eu, sim, excelência. Tem não, minha filha, não é pra fazer pergunta não. E aí começava outra briga. Eu entrei muda, saí calada porque eu não podia nem perguntar. Essa foi a minha primeira experiência, eu saí de lá com muito medo, imaginando que todas as audiências iam ser assim. E aí, como eu já saí de lá atrasada para minha segunda audiência, que era com o Dr. Nilson, eu já entrei no Dr. Nilson sem falar até boa tarde, de tanto medo que eu senti. E a gente sente, porque quando a gente sai da faculdade,
A gente olha o juiz como um ser supremo, superior. O juiz, ele está acima da gente. Ele é Deus e o promotor é semideus. É mais ou menos assim quando a gente sai da faculdade que a gente vê. E eles se comportam mais ou menos assim, alguns. E aí eu fui com o Dr. Nilson. E quando eu cheguei no Dr. Nilson, ele falou assim, a sua primeira audiência? Eu falei, a minha segunda, doutor. E ele, a sua primeira foi quando? Eu falei, foi hoje pela manhã. Ele, com quem? Eu falei, com o Dr. Marcel. Ele, gente! E aí eu sentei, ele até pediu minha carteirinha da OAB, fez uma declaração e disse assim, deixa a sua primeira audiência só para você contar nas suas histórias do júri. Agora essa vai ser a sua primeira audiência. E foi uma audiência tranquila, onde o Dr. Nilson, como ele sempre foi, trata todos os advogados com muito respeito, as partes com muito respeito, e foi assim que eu comecei a aprender. Mas depois acabei virando amiga da filha do Dr. Marcel, e ele ligava para mandar eu ir lá pro fórum trabalhar no final de semana, porque ele era um juiz assim um pouco meio perturbado. Mas foi um excelente juiz, porque trabalhava muito. Mas era meio perturbado ele. E foi isso. Essa é a minha história. No lugar de desafio, eu vou dizer paulada. Não foi uma audiência. São épocas diferentes, né? A minha época, quando eu sou filho de Tocantinópolis, só saí para estudar, voltei, fui delegado de polícia, saí para advogar. E aí eu comecei a advogar. Mas a grande paulada mesmo foi certo dia. Eu fui ao fórum. Aí um colega advogado dos tradicionais, só tinham 3 aqui, né? Disse assim, ó o gravatinha. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque eu procurei utilizar trajes adequados, eu inclusive sugiro isso a vocês. Eu tive o prazer, na época de minha faculdade, os caras iam para aula de gravata, que me deixava empoderado, viu? E aí eu quis implementar isso. Eu usava gravata, camisa de manga comprida e gravata, e os caras me chamaram de gravatinha. Eu me senti mal, eu acho que foi o momento pior, por incrível que pareça, foi mais emocional, né? Eu não lembro da primeira audiência, mas dessa eu não vou esquecer. Deixa eu compartilhar também o meu foi sobre a audiência também, porque advogado recém-formado, ainda mais quando você não tem dificuldade de se comunicar, aí os patrões, na época, contratados, jogam você para fazer audiência. E eu não era nem advogado, na verdade, já era formado, mas eu fui contratado para ser preposto da Oi, ainda em Goiânia, na transição de Brasil Telecom para a Oi. Então, foi um caminhão de ações trabalhistas que teve nessa época do call center, porque Goiânia é um call center, né, da Oi. E acho que por isso que eu aprendi isso na minha casa, não mentir, e lá eu fui obrigado a mentir, porque era meu emprego e eu tinha que mentir, né? Porque tinha muita ilegalidade nos call centers, principalmente com relação à hora extra, assédio moral. A tratativa realmente ainda é. Para quem já teve a experiência de conhecer um call center, é um inferno, para não escolher outra palavra. E aí eu me deparava com o juiz, e na época, os juízes do trabalho do TRT 18 de Goiânia, eles sabiam que aquilo ali era mentira. Então teve situações que o juiz mandava eu levantar, porque a gente tem que... Eles fazem isso com testemunha, o juramento, né? Porque você não pode mentir em juízo. Mas eles faziam isso com preposto. Ele me chamava em frente ao balcão, à mesa dele, cruzava os braços, me encarava, querendo me matar com os olhos, e me obrigava a fazer um juramento, que eu ia dizer a verdade, que eu ia falar realmente como que acontecia. E ali era onde eu tremia a base, mas eu tinha que segurar firme a fala, porque eu ia perder meu emprego. Recém-formado, eu não podia perder aquele emprego e eu tinha que mentir. Mas eu menti tanto que eu terminei aprendendo. Mas graças a Deus que eu não trago isso para a minha vida. Depois que eu saí da Oi, eu me livrei disso, porque era muita audiência. Era coisa de 50 audiências no dia. Porque o call center tem 8 mil empregados. Então foi uma fase muito difícil para mim. A primeira experiência, eu falo, foi péssima. E com a audiência, que é onde você fica muito intimidado ali de frente, como a doutora falou, o juiz está ali mais alto, não existe essa hierarquia, mas ele se sente. E na Justiça do Trabalho tem um juiz, não só na Justiça do Trabalho, mas em tantos outros, tem juiz que não é muito bruto mesmo, a palavra é essa. Então a minha experiência péssima foi essa, mas passou, ficou aprendizado. Boa noite a todos. Sobre o doutor, eu tenho até uma experiência, eu era menino, o doutor conhece ela também. Eu era proprietário do posto ali, onde eu sou proprietário hoje. Aí o doutor chegava lá, o doutor Marcel chegava com a caminhonete de terra lá, né, perto de Itaguatins, com uns tambores de 200 litros. Aí virava pro meu avô e falava, dentro do escritório, eu lá sentado. Qual é a prefeitura da região que melhor paga? Tá pagando bem. Aí meu avô falava assim, aí doutor, a de Nazaré paga direitinho. Aí ele, pode encher os tambores e anota para a prefeitura de Nazaré. Era isso mesmo. Era exatamente. E ele, juiz, o prefeito não ia negar. Aí sobre essa questão do magistrado, né, levando a gente também, eu como leigo, né, por enquanto,
sinto que o magistrado está meio... Eu convivi muito com juízes ali em frente de casa, morava ali em frente de fora. Não alguns, não, o doutor Otávio não, o doutor Nilson não, mas a gente vê que alguns, parece que a gente olha assim e eles... Então, eu queria saber se vocês sentem que algumas decisões deles, eles levam para a parte pessoal, se eles... Olha, não sou muito chegado naquele advogado, então eu não vou deferir para ele. Se eu não gosto muito daquele fulano, ele é meu amigo, então eu não vou despachar contra ele. Aqui a gente conhece que tem os juízes aqui, são amigos de muita gente, e aí, se eles não são, a justiça tem que ser cega, né? Se eles são imparciais, ou são parciais nas decisões deles. A justiça é cega, mas o paninho é bem fininho, viu? Bem, isso não acontece aqui, mas acontece lá... Como é que era o nome lá que tá lá? Itaguatinga, era, né? Aquela novela? Infelizmente, quando se mora numa comarca pequena, como que era para ser o judiciário? O judiciário era para ser que o juiz ficasse dentro de uma bolha e ele não pudesse se envolver com ninguém da sociedade. Mas o que nós temos que perceber? Que antes dele ser juiz, ele é um homem. Porque a lei, se fosse para ser aplicada só a lei como ela está no papel, não poderíamos falar em justiça. Né? Só a lei em si, ela como você lê, não pode se falar em justiça. Tem que ter uma interpretação. E a interpretação está ligada ao homem. Homem juiz. Graças a Deus, eu, que estou há 18 anos aqui nessa região, eu nunca notei isso. Apesar de ter, assim, olha, nós advogados, por mais que o magistrado tá aqui, o promotor fica ali do lado, o que não era para ser assim, e o advogado fica lá embaixo, e o outro advogado aqui, a gente não fica na mesma sequência que o juiz, nem no mesmo lado. Isso no tribunal do júri você vê muito isso. Em alguns fóruns, né? Alto, onde o juiz fica, mais baixo um pouquinho está o promotor, e lá mais embaixo está o advogado. E aquilo dali dá uma sensação diferente para a sociedade, não era para ser assim. Outra coisa, nós advogados, nós não tínhamos que marcar horário para falar com o juiz. O máximo que a gente pode fazer é bater na porta. É assim que a lei fala. Ele é um servidor público. E como servidor público, ele está ali para servir ao público. Ele é pago por mim, ele é pago por você. Eu falo para você pessoalmente, eu nunca notei em termos de antipatia, né? De falar, não vou deferir para essa advogada porque não gosto dela ou não gosto do cliente dela. Mas aqui aconteceu de um advogado que depois que a OAB fez depois que a OAB fez uma reunião com ele pediu para sair da comarca. Porque os advogados começaram a pegar tanto no pé, que ele pediu para sair da comarca. Então, assim, comigo nunca aconteceu. Mas já aconteceu, por exemplo, em causas, e não ligado a pessoas, em causas. Na defesa de clientes vítimas de violência doméstica, eu já ouvi de um magistrado, porque na Lei Maria da Penha fala que se o agressor quiser receber tratamento psicológico, ele tem direito. E isso pode ser contado lá no final, quando for para ser sentenciado. E eu já ouvi do magistrado, quando eu fui acompanhar a vítima gostava muito do companheiro dela, e disse para mim, doutora, o meu companheiro quer falar com a senhora. Eu falei, que diabo que eu vou falar com esse homem? Mas eu fui na delegacia conversar com ele, ele falou que estava muito arrependido, que ele sentia que ele precisava de ajuda e que ele precisava de um tratamento. E eu falei, você aceita? Ele, eu aceito. E eu fui fazer a audiência acompanhando ela. Quando chegou lá, eu falei para o magistrado, doutor, ele quer fazer o acompanhamento psicológico. Ele fez assim, doutora, só tá parecendo aquele povo doido lá da UFT? Ele comparou com vocês aí. Eu falei, mas doutor, tá na lei. Sim, tá na lei, doutora, mas isso não existe. Quem que vai acompanhar esse rapaz? A senhora vai? Vai jogar isso pro município? Eu falei, doutor, mas é direito dele, ele quer o acompanhamento psicológico. Ele, então, doutor, então eu vou colocar aqui. A advogada se responsabiliza para ser babá do preso. Babá. Eu falei, doutor, tô brincando, doutora. A advogada se responsabiliza em acompanhar o tratamento psicológico de fulano, tal. Aí, doutora, a senhora vai trazer para mim os relatórios que ele foi. E aí, quando saiu lá da sala de audiência, eu falei assim, se você não for, quem vai te colocar atrás das grades sou eu, porque eu não vou nenhuma vez. Mas aí ele foi direitinho, apresentou os relatórios. Mas isso a gente enfrenta. Eu vi já na Lei Maria da Penha que alguns magistrados, eles têm a cabeça, a mente um pouco fechada. Por isso que, às vezes, isso é um pensamento meu.
Eu acho que para julgar esse tipo de ação, tinha que ser juíza. Apesar que nós tivemos uma juíza aqui também, hein? Eita. Mas eu ainda vejo que tinha que ser juíza. Então, foi o único fato que aconteceu comigo e foi um fato isolado. Eu tenho a comarca de Tocantinópolis como exemplo, sabe? Eu sou a favor da relação do juiz, do promotor, ir para a casa do advogado, ir para a casa das pessoas, brincar. O importante é ele cumprir o papel dele na hora que for acionado, né? Nesses 30 anos de profissão, eu não vi, não assisti. Em processos meus, não aconteceu. E se tivesse acontecido, eu teria contestado e brigaria. Mas eu ainda tenho Tocantinópolis como uma referência na seriedade dos nossos magistrados. Aqui passaram magistrados maravilhosos, referência, inclusive um hoje é desembargador, o doutor Adolfo Amaro Mendes, um ótimo magistrado, doutor Luiz Otávio, doutor Nilson, mas outros, os atuais, são magistrados de primeira grandeza e com eles eu não tenho, e pelo contrário, eles são referência na seriedade com o serviço com o jurisdicionário. Da mesma forma, os delegados de polícia são sérios, né? Então, não tem. As pessoas falam muito. E isso, às vezes, passa para a sociedade um conceito errôneo, uma interpretação errônea, por conta de um comentário, né? Mas são referências e a gente assina embaixo. Gostaria mais uma vez de agradecer doutor Daiane, doutor Giovanni e doutor Antônio. Gostaria também de agradecer a presença de todos vocês e amanhã, dando continuidade à programação da nossa semana, a gente tem a interação entre as duas turmas, organizada pelo Centro Acadêmico. Então, acho que o Centro Acadêmico de Direito está organizando, né, um evento, algumas dinâmicas que eles não quiseram compartilhar sobre do que se trata. Então, espero que vocês venham amanhã e descubram sobre o que será essa dinâmica. Agradeço então a presença de vocês mais uma vez. Até amanhã. Muito obrigado. Boa noite.